E aí, meus queridos padawans, tudo bem? Hoje eu vou dar 5 dicas super top de como é que você faz para poder você fazer apresentações ao vivo, para você poder fazer a projeção das suas organizações, de ministrar, de como louvar, de como você faz um bom trabalho para que tudo dê certo todos os dias no seu dia a dia como músico, no seu dia a dia de como que você resolve as ministrações e tudo. Então vamos lá para as dicas, que é coisa rápida, sem estresse, sem mimimi. Vocês sabem que eu sou direto, o negócio é resolver logo. Não esquece, já prega o dedo no like aí, já compartilha, se inscreve no canal, manda pra galera, porque isso aqui vai ser top. É coisa assim de outro mundo que praticamente ninguém sabe disso aí, entendeu? Valeu! Então, roda a vinheta! Então é isso aí, galera. Primeira dica que eu vou dar é organização. Como você organizar o setlist da sua igreja, o setlist do seu louvor e tudo. Então eu uso um aplicativo, um sistema que chama Notion. Esse sistema chamado Notion, ele basicamente para mim, ele é um gerenciador de tudo que eu preciso na minha vida. Então aqui no computador, certo? Eu tenho ele no computador e tem ele também no celular. Eu vou colocar no celular já, tá? Mas no computador é o seguinte: quando eu preciso fazer uma organização, por exemplo, aqui eu tenho o setlist do louvor. Aí eu fiz umas inscrições, no caso eu tô ajudando o pessoal do louvor, né? E aí, basicamente assim, eu fiz um setlist para 2019 aqui, como você pode ver aí, gravando na tela, certo? E aí no setlist eu coloquei aqui as músicas, certo? Que eu preciso ensaiar. Então aqui a gente tem algumas músicas que a gente precisa ensaiar. A gente coloca algumas tags aqui, por exemplo, no caso aqui a gente tocou, a gente precisa ensaiar mais ou não, bem recebido e tal, tá ok. Quem que é o ministro, quem que é a pessoa que vai cantar essas músicas. Aí aqui eu coloco o link do YouTube, o link do Cifra Clube. Espera aí que aqui pro lado tem mais aqui, certo? Eu uso o Notion para isso, acho muito bom, acho muito organizado, certo? E aqui eu coloco quem que é o autor. Por que eu coloco o autor mais para frente? Porque às vezes não precisa ele ficar lá perto, lá na frente, né? Aqui tem quem que é o autor, aqui quem que é qual que é o tipo de música, se ela é celebração, se ela é adoração, se ela é corinho de fogo, tudo. Então tem várias coisas que a gente pode estar colocando aqui. Então pode ser rock, reggae, né? Sei lá, pagode, sertanejo, que você quiser colocar aí. E aqui no Related to Scala, no caso que ele está relacionado à escala. Então, como eu falei que a primeira dica é a organização, aí aqui eu tenho a escala do louvor. Então, essa semana, por exemplo, eu vou montar uma escala aqui, olha que interessante. Então, aqui eu vou adicionar a pessoa que vai ministrar essa semana. No caso, os nossos dias de ensaio são na quinta-feira. E aí você pode colocar o dia que você achar necessário. No caso aqui, eu estou colocando a escala na quinta-feira. Então, Thursday, certo? Quinta-feira. Aí aqui eu clico um arroba e eu coloco a pessoa que vai ministrar. No nosso caso, é a Brena, certo? A data vai ser na quinta-feira. E aqui as músicas. Vamos supor que uma tipo Sonda-me, né? Então vamos supor que ela vai tocar Sonda-me essa semana. Você clica aqui, aí ó, quero conhecer Jesus, você vai clicando, pode adicionar e aí já vai recebendo as músicas aqui que já tá listada lá na outra parte, que é a parte relacionada, certo? E aí, isso relacionado, quando as pessoas forem acessar aqui, elas já sabem que a Brena vai ministrar essas músicas aqui. Pelo celular, a gente também consegue fazer essa organização. Então aqui no celular, ele vai estar aparecendo na lateral, ele vai ter aqui o setlist do louvor, certo? Se você for com o dedo aqui e puxar para o lado aqui certinho, você vai ver que você consegue olhar todas as músicas e tudo que você precisa. E para poder clicar, você clica aqui, ó, nos dois clipezinhos para poder estar funcionando, entendeu? Olha que legal, começou a tocar uma música que nada a ver. Beleza, eu acabei saindo de tudo aqui. Aqui, voltamos. E aqui, ó, na lateral a gente tem aqui a escala do louvor, que foi o que a gente acabou de adicionar ali, ó. Se a gente for aqui agora, a gente vai ver que tem um pingzinho, entendeu? E esse pingzinho que é justamente o que a Brena vai ensaiar lá.
dia 12, tem a escala de louvor e as músicas aqui. Se eu clicar aqui em cima da música, ela já vai vir aqui a música que eu preciso, certo? E aqui tem tudo que eu preciso. Então, a primeira dica é organização, é fazer as coisas organizadas. Então, se organize, beleza? Então é isso aí, galera. O negócio é o seguinte, segunda dica é o seguinte, mantenha suas coisas organizadas na cabeça e na sua mão. Isso que eu falo é tipo assim, você tem que ensaiar suas músicas, esteja confortável com aquilo que você está fazendo. Então uma dica que eu dou, que eu acho muito bacana, que eu uso bastante, é a organização da minha lista de louvor. Então quando eu coloco ela no Cifra Club também, depois eu vou explicar como que se usa o Cifra Club. Então eu coloco ela no Cifra Club, porém eu escrevo elas também, porque eu acho muito importante você ter escrito a sua lista também. Então eu acho que aqui fica melhor. Então no caso aqui é a música Pra Onde Eu Irei, eu coloco um Czinho para dizer que ela tá com tom em dó, perfeito. E aqui eu coloco aqui, ó, a primeira frase da música, né? Tem algumas músicas que, como elas têm muitas estrofes, eu mudo a forma de estar escrevendo, que fica melhor, entendeu? E aí, as outras músicas, tipo assim, Rendido Estou. Então aqui tem um Ré, tem um Si, tem um Lá, tem né? o Sol e o Ré. Então eu monto a estrutura para poder ficar mais fácil de como que a gente canta as músicas. Então eu criei, no caso aqui, a primeira estrofe, né? O primeiro verso e tudo. Então isso é muito importante, porque vai que seu celular acaba a bateria, vai que você não tem como poder tocar alguma coisa na hora, certo? Então isso é muito importante para você poder estar tocando. Então essa aqui no caso seria a segunda dica, é super rápido, é super tranquilo. Pega suas músicas e escreva a sequência de acordes, né? Então 2 vezes aqui a primeira sequência, 2 vezes a segunda com final em sol, né? No caso aqui 2 vezes, 8 vezes, e aqui 2 vezes com final em Fá, em Sol, Fá e Sol, entendeu? Então mantenha a sua lista organizada na mão, certo? E mantenha suas coisas também na mão. Por exemplo, um capotraste, vai que você precisa, deixe ele sempre próximo de você, isso é muito importante estar junto com você, perfeito? Então essa é uma dica primordial, que ela é muito necessária, que ultimamente a gente se apega muito ao celular e esquece de que papel também faz parte. E a gente às vezes precisa fazer isso. Beleza? Esse aí, galera. Para dar essa terceira dica, eu não vou gravar aqui com a câmera para você poder ver melhor. Então é o seguinte, eu tenho esse aplicativo, o nome dele chama Audio Evolution. Eu vou procurar uma versão para iOS também e colocar aí embaixo, porque tem algumas pessoas que usam iOS. Mas a maioria das pessoas que eu conheço geralmente usam Android também. Então aqui eu tive muita dificuldade para poder achar essa versão aqui para Android. Por isso que muitas vezes eu estava usando no iOS. Tá vendo aqui que ele também conecta? No caso eu estou usando o speaker, né? Que é a saída de áudio ou Bluetooth. Eu ligo ele na minha pedaleira Bluetooth e a pedaleira já liga direto na mesa. E aí eu consigo soltar alguns áudios lá. Então o que é? A gente precisa trabalhar, essa dica basicamente são multitracks. O que são multitracks? Se você prestar atenção aqui, eu tenho alguns projetos aqui. Então se eu fizer aqui, vamos supor, carregar um projeto, eu tenho essas músicas aqui que eu coloquei. Como é que funciona então? Se eu colocar aqui, por exemplo, em carregar essa música, olha só que interessante. Eu vou aumentar o volume dele aqui. E olha só que interessante. Eu tenho o beat, certo? Aqui ó, o metrônomo. Se eu colocar aqui no metrônomo, eu pego e coloco o pan, ou geralmente eu coloco pro lado esquerdo. Por quê? Para ele poder sair só do lado esquerdo, certo? E aí tem uma outra coisa aqui, ó, que no caso é a guia de voz. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó. Legal. Então aqui eu tenho uma guia de voz, que é uma mulher que fica falando. Eu vou dar play aqui para você entender, ó. Introdução. 1, 2, 3, 4. Então basicamente é o seguinte, você consegue pegar as guias e achar isso na internet separado, certo? As músicas separadas, que é só você colocar multitrack, música tal, multitrack, música tal, multitrack, música tal. Então você coloca multitrack e escolhe a sua música. No caso eu botei multitrack ou carpinteiro, e aí eu achei isso aqui. E aí aqui eu tenho desde a guitarra, solo, guitarra base, tem os pads que funcionam e tudo. Então para tocar sozinho, ou seja, só você, ele funciona como se fosse um playback, mas não é um playback, por causa que você pode tocar com uma outra pessoa, assim como eu já toquei,
com outras pessoas junto comigo, certo? E essas pessoas que tocavam junto comigo, a gente conseguia fazer como é que fala? Um som muito bom e muito limpo junto. E aí, por exemplo, eu tocava aqui a bateria, olha só que da hora a bateria, ó. Verso. Olha que da hora. Entra bateria. Vou colocar mais pra frente, pegar a bateria pronta mesmo. Olha que da hora. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Olha lá. Pré-refrão. Aqui, pelo som do celular, lógico que você não vai ter dimensão do som e tudo, porque essa dimensão do som é bem complicada. Mas na mesa de som isso aqui fica fantástico, o som fica perfeito, não tem nenhum problema e tudo. Então você lança no equipamento para você poder estar colocando, saindo de um lado e de outro. E aí você pode colocar aqui, ó, pode separar, por exemplo, a guia de voz. E aqui geralmente eu coloco assim, eu coloco a guia de voz para sair só na esquerda. Por que na esquerda? Porque um canal você joga para a mesa de som para que todo mundo escute, e outro canal você joga no retorno de ouvido, né? Na minha pedaleira eu tenho duas saídas, eu coloco ela tem duas saídas, uma saída para a esquerda e uma saída para a direita na minha pedaleira. Então eu coloco a da esquerda para sair no meu ouvido e a da direita para sair na mesa de som direto. Isso é muito bacana. E se por acaso você tiver uma mesa, isso é uma mesa com poucos recursos, tá? Se tiver uma mesa com mais recursos, você pega e lança o lado esquerdo também lá na mesa, dá um mute no canal e retorna esse canal no seu ouvido. Isso é muito bacana, porque aí você consegue escutar tanto a sua voz quanto você consegue escutar a sua voz tanto quanto o track que vai sair com a guia, com o metrônomo e tudo. E isso pode ser mandado para todos os músicos da sua igreja, né, que estejam ali tocando com você naquele momento, da banda e tudo. Cara, isso é massa, isso é massa. Eu uso bastante isso em ministrações, geralmente solo, quando eu vou sozinho, e em algumas ministrações junto. Mas se você não tem esse recurso, no caso esse aplicativo ele é pago, ele custa R$15, R$14,90, né? Mas se você não tiver esse recurso, se liga nessa próxima dica aí. Galera, eu vou dar a dica aqui, ó, primordial, que eu acho que todo mundo tem que ter. Então essa dica é o seguinte, cara, Google Drive ou o Cloud da Microsoft lá, os drives que tem. Então eu tenho um drive aqui, e aqui eu coloco aqui músicas e pads, e aqui eu tenho umas músicas que são justamente as músicas que eu coloquei lá no Multitracks. Porém, eu tenho algumas outras coisinhas aqui, que no caso, olha só que interessante, eu tenho os pads, que são continuous pads. Então eu tenho um pad em Lá, em Fá menor, em Si, que no caso assim, são as quintas, né? Então assim, no caso, toda música que é em Lá, ela também pode ser Fá menor. Toda música que é em Si, ela também pode ser Sol menor. Toda música em Dó, ela pode ser Lá menor, entendeu? Então vamos colocar uma música aqui, por exemplo, em Dó. Olha que da hora esse pad, ó. Ele tem uns brilhinhos, é um negócio bem interessante. Entendeu? Então assim, com isso aqui, você já pode tocar uma guitarra por cima, em Dó, uma música que esteja em Dó por cima. E aí você consegue fazer uma ministração fora do comum, sobrenatural, por causa que você consegue tocar e preencher o som com às vezes o que está faltando. Por exemplo, às vezes você só tem um violão, aí você joga um continuous pad no fundo e pode tocar a música inteirinha com essa música em Dó, que no caso que é o tom em Dó ou Lá menor, que vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então essa aqui é basicamente a quarta dica. Ela é muito simples, é muito fácil. Isso é importante para você, para poder ajudar às vezes na administração e tudo, alguma assim. Eu uso bastante também, talvez seja um dos recursos que eu mais uso, muito mais às vezes do que o Multitracks, mas isso é muito importante, beleza? Só para poder finalizar aqui a parte de pads, eu também achei aqui na internet Continuous Pads. É um aplicativo de celular, certo? Eu vou estar colocando todos os links que eu estou falando, vão estar na descrição aí. E ele basicamente é um pad que ele faz o áudio desses que eu estou te falando. Então você consegue organizar e colocar aqui, que ele funciona muito bem, né? Um dia eu vou estar fazendo meu próprio aplicativo e eu vou estar colocando aqui para vocês também. E aí eu troco o link um dia. Mas por enquanto é isso aí, beleza? Vamos então para a nossa última dica, é isso aí.
Então é isso aí, galera. A última dica talvez seja uma das dicas que provavelmente você já ouviu na sua vida, que você já está aí perto de você o tempo todo. E é uma dica que eu uso bastante. O que eu faço? Eu monto meu set list. Então, se você não sabe, no caso que aqui no aplicativo do Cifra Club você tem a parte de listas. E nas listas você pode adicionar várias listas que você quiser. Então, no caso aqui eu tenho, por exemplo, set próprio, que não são os sets que eu costumo tocar. Então eu tenho as músicas aqui. E quando você vai salvar uma música, você procura a música que você quer. E aí você vem aqui, por exemplo, essa aqui não, no caso. Por exemplo, você procura uma música aqui, A Alegria do Senhor aqui. E aí, na Alegria do Senhor, você tem essa versão aqui que é cheia de coisa. Aí eu não quero essa versão, eu quero uma versão original, que é a versão simples, que ela tem poucos acordes, assim, que é a versão mais fácil de ser tocada. E eu venho aqui e salvo esta versão. Se você alterar se você alterar o tom, se você alterar a forma de ser tocado, também vai ficar desse jeito. E aí, tá aqui na tela também, tem aqui o Cifra Club, certo? Que eu coloquei aqui também. É um recurso bem importante que a gente usa bastante. Então organize seu setlist, procure músicas que estejam confortáveis na sua voz, não pegue músicas que passam acima da sua voz, porque é importante que você esteja com as músicas bem organizadas na sua cabeça, beleza? Então é isso aí. Valeu, galera, eu agradeço por ter visto esse vídeo até o final. Igual eu falei, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, entendeu? E é isso aí, valeu, abraço.